Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. A questão 16 foi dada essa reta. As coordenadas do ponto P, menos 3, 5, do ponto Q, 4, menos 2. Aqui o ângulo θ. A pergunta pede, letra A taxa de variação da função cujo gráfico está aí representado. A taxa de variação é a tangente desse ângulo. Eu preciso encontrar aqui um triângulo equilátero em que eu conheço a medida do cateto oposto ao ângulo do cateto adjacente. Esse triângulo, observa, aqui tem um triângulo, ó, mas se não tem esse ponto nem esse, então se não tem essa medida nem essa. Agora, se você fechar um triângulo aqui, ó, veja, e aqui, ó, exatamente nessa linha, aí fechou o triângulo. Aqui tem um triângulo. Triângulo retângulo, aqui nem ângulo reto. Observa aí o triângulo. Essa medida é o cateto, esse ângulo aqui, ó, também é ângulo θ. Eles são ângulos correspondentes, são congruentes, esses dois, ó, duas paralelas e a transversal. Então a tangente do ângulo θ é o cateto oposto ao ângulo dividido pelo adjacente, ou seja, é o ΔY sobre ΔX. Tá? A taxa de variação a gente representa pela letra A ou pela letra M, é o ΔY sobre ΔX. Quanto vale ΔY, que é o cateto oposto ao ângulo? Mede 7, por quê? 5 unidades mais 2, 7. E o cateto adjacente, que é o ΔX, mede quanto? Ele mede 4, 4 mais 3, 7 também. Só que essa reta é decrescente, então esse valor é negativo. Menos 7 sobre 7 deu quanto? Menos 1. Então a taxa de variação dessa função é menos 1. Reta decrescente, negativo. Tá? Agora, letra B, pediu o ângulo θ. Esse ângulo aqui. Observa o seguinte, esse menos 1, ele é a tangente desse ângulo aqui, ó, do ângulo que a reta forma com o eixo X, esse ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui, que ângulo tem tangente menos 1? É um ângulo de 135 graus. Porque o que tem tangente mais 1 é o de 45. O que tem menos 1 é o suplementar dele, é o que mede 135 graus. Ou seja, 180 graus, ângulo raso, menos 45. Esse ângulo aqui mede 45 graus, tá? Então veja bem, esse valor é a tangente de 135. E esse aqui mede 45, porque 180 menos 135, 45. Então letra B, o θ, mede quanto? 45 graus. Tá? E o outro aqui 135. Você entendeu, né? Porque aqui, ó, se a reta fosse vertical, o ângulo seria 90, mas ele é mais que 90, é 135, é 90 mais 45, tá? A letra C pediu o quê? A interseção da reta com o eixo das abscissas, ou seja, com o eixo X. Esse ponto aqui, que ponto é esse? É a raiz da função. Então, para isso, nós vamos determinar o quê? Nós vamos determinar a equação da função. A equação da função, vou escrever na forma reduzida, y igual a x mais b. Quem é o A? O A nós já temos, é o menos 1. Então, eu vou pegar um dos dois pontos que foram dados e escrever na equação. Vou pegar, por exemplo, o ponto, pode ser o P mesmo, ponto P, coordenadas menos 3, 5. E vou substituir na equação. Y menos y0 é igual a m ou A, né? M que multiplica x menos x0. Eu quero te falar que esse m é o mesmo A. Às vezes eu escrevo m, às vezes eu escrevo A, é a mesma taxa de variação. E quem são y0 e x0? São as coordenadas desse ponto aqui. Podia ser esse ou o que, tanto faz, vai dar a mesma equação, viu? Porque os pontos estão sobre a mesma reta. Então, quem é o x0? Menos 3. Quem é o x0? É 5. Quem é o m?
é o A, que é menos 1, tá? Beleza? Então vai ficar assim, y menos, quem é o y0? É 5, igual a m, que é menos 1, que multiplica x menos x0. Então, menos menos vai ficar mais 3, tá? Porque esse menos o outro, como é menos e lá é menos. Então, a equação fica assim, ó, y é igual menos 1 vezes x, menos 1 vezes 3, menos 3, e o 5 passa para o segundo menos somando. Isso deu o quê? Y é igual a menos x, 5 menos 3, dá 2. Está aqui a equação da função. Por que eu preciso dela? Para calcular a interseção, que é a raiz. Esse ponto aqui que ele pediu, interseção da reta com o eixo das abscissas, que é o eixo x. Nesse ponto aqui, o que acontece? O x é desconhecido, mas o y vale 0. Então, substitui y por 0 aqui. Então, vai ficar menos x mais 2 igual a 0. Quanto vale x? O x vale 2. Então, quais as coordenadas daquele ponto? Vamos chamar esse ponto aqui, por exemplo, de ponto A, tá? As coordenadas do ponto A são o quê? 2 e 0. A interseção da reta com o eixo x. A letra D, o que ele pede na letra D? Na letra D está pedindo a interseção com o eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas é o eixo y. Ou seja, ele está pedindo esse ponto, interseção da reta com as ordenadas. O que nós sabemos desse ponto? Que o x dele vale 0, o y é desconhecido, mas o x vale 0. Então vamos na equação da função substituir o quê? O x por 0. Então vai ficar o quê? Substituindo o x por 0 aqui vai ficar 0 mais 2. O y é igual a quanto? Então o y é 2. Esse valor aqui é 2. Vamos chamar esse ponto aqui, por exemplo, de ponto B. Quais as coordenadas de B? 0, 2. É o ponto de interseção da reta com o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Esse aqui é o contrário, 2, 0, esse é 0, 2, tá? E finalmente ele pede o quê? O ponto cuja ordenada é 4,5. Ponto cuja ordenada é 4,5. Ou seja, um ponto da reta que tem o valor de y igual a 4,5. O valor de y igual a 4,5, tá? O valor de y lá em cima. Nós queremos esse ponto da reta aqui, ó. Um ponto em que o y vale quanto? O y vale 4,5. Y não é ordenado? Então nós vamos determinar esse valor de x para escrever o ponto, entendeu? Esse ponto aí vamos substituir na equação da função de novo. Ordenada é y, eu vou substituir o y por 4,5 e fazer a continha. Então vai ficar como isso aí? Para não ficar gastando muito papel, vou fazer aqui nesse finalzinho mesmo. O y é 4,5, porque é o valor da ordenada. Então vai ficar menos x mais 2 igual a 4,5. Menos x mais 2 igual a 4,5. Então, quanto vale esse x aí? 4,5 menos 2. 2,5. Mas lá o x não é negativo, vai passar dividindo menos 1, né? Então vai dar quanto? Menos 2,5. Então, qual é o ponto que tem essas coordenadas? Quais as coordenadas do ponto? Vamos chamar esse ponto aí, por exemplo, ponto C. O x dele vale quanto? Menos 2,5. E o y? Ordenada 4,5. 4,5. Então, as coordenadas são o quê? Menos 2,5 e 4,5. Um ponto e vírgula aqui para não fazer confusão com vírgula e vírgula, né? Beleza? Então, está resolvida a questão 16. Beleza? Até a próxima. Cuidem-se.